Olá, tudo bem? Meu nome é Everson Fernando Maluta, eu sou médico gastroenterologista e hoje eu vou falar um pouquinho sobre doença de Crohn. É muito comum no consultório as pessoas querendo saber se elas têm ou não têm essa doença. Elas viram isso na internet, viram isso em algum programa de televisão e elas viram que elas tinham alguns sintomas e ficam desesperadas, achando que elas podem ter essa doença. Primeiro que se tiver essa doença não é nenhum problema grave. Hoje em dia existem vários tratamentos, são tratamentos efetivos, então não existe nenhum drama em se ter essa doença. Mas o fato é que os principais sintomas da doença de Crohn são diarreia e dor abdominal, mas eles não são sintomas exclusivos da doença de Crohn. Então existem várias outras doenças que também podem provocar. Se você lá comeu alguma coisa diferente no final de semana e teve lá diarreia 2, 3 dias e depois, antes era normal e depois volta ao normal, provavelmente isso não é nada sério, não é nada grave. Provavelmente você teve uma intoxicação alimentar, uma gastroenterite e por isso você teve diarreia. Normalmente na doença de Crohn você tem sintomas que a gente chama crônicos, né? A pessoa tem por muito tempo esses sintomas. Às vezes ela pode até passar por períodos bons, mas aí ela tem diarreia. Períodos bons e ela tem diarreia. São sintomas recidivantes. Então, geralmente a pessoa tem um histórico já de ter esses sintomas por muito tempo. Mas também por muito tempo a pessoa pode ter outros problemas. Por exemplo, de repente ela tem uma intolerância alimentar, tem uma intolerância à lactose, por exemplo, e quando ela come lactose ela tem diarreia. Só que às vezes isso não fica tão claro. Às vezes a intolerância não é tão completa assim, então a pessoa pode comer a lactose naquele dia e não sentir nada e pode comer no dia seguinte e ter diarreia, e às vezes a pessoa não faz essa associação. Outra coisa que é bastante comum, muito mais comum inclusive que doença de Crohn, é a síndrome do intestino irritável, que é uma doença que também provoca dor abdominal, também provoca diarreia, mas que tem um tratamento todo diferente, é outra doença e os sintomas são iguais. Então, se você tem a diarreia, se você tem a dor abdominal, você deve procurar um especialista e fazer os exames que forem necessários, né? Muitas vezes é necessário fazer, por exemplo, uma colonoscopia, alguns exames de sangue, alguns exames de fezes, para você excluir alguma doença e aí sim chegar ao diagnóstico da doença de Crohn. Uma outra dúvida que se fala, que se pergunta, é se há um risco aumentado na família. Eu acho que eu tenho doença de Crohn porque meu primo tem doença de Crohn. Existe esse risco? Sim, existe um aumento no risco quando existe um histórico familiar, mas não é um aumento muito significativo. Então, não é porque o seu pai tem essa doença de Crohn que você fatalmente terá a doença, né? Na maioria das vezes você não vai ter nenhum problema. A mensagem é a seguinte: se você tem diarreia, se você tem dor abdominal e esses sintomas eles persistem, eles se manifestam por várias vezes, você deve procurar um auxílio médico. Por que se deve procurar o auxílio médico? Porque quanto mais cedo você fizer os exames, ter um diagnóstico, mais cedo você vai iniciar um tratamento. E quanto mais cedo você inicia o tratamento, melhor vai ser a sua resposta a esse tratamento. Então, na dúvida, procure um gastroenterologista e faça os exames necessários.